Boa noite. Pensar Política regressa hoje com temas variados. Tenho comigo o Dr. Rui Albuquerque, que nos vai falar, ele é professor universitário, que nos vai falar um pouco também, para além das políticas de cá de casa, vai-nos falar também um pouco do livro dele que está a ser finalizado para vir para o prélio, para vir para a comercialização brevemente. Estará em vias de ir para o prélio e para vir para a comercialização brevemente. O Rui Albuquerque costuma-se dizer, ele autodefinir-se como um liberal e, de facto, em todas as suas componentes, em todas as suas vertentes, é isso que se sobressai no discurso do Rui Albuquerque, porque alia o conhecimento à inteligência. E digo isto na presença dele, porque também na ausência dele também digo a mesma coisa. É um homem inteligente e que tem um percurso político, que chegou a uma altura, entendeu que não deveria ser aquela via que iria prosseguir, e depois a vida académica, que é a vida que hoje tem. É professor na Universidade Lusófona e é um estudioso, nomeadamente das questões do liberalismo e das questões do século XIX, da política do século XIX, que é um século muito rico da política portuguesa e que, infelizmente, tem sido pouco estudado. E é bom lembrar, começa a haver muita gente a dedicar-se ao estudo do século XIX. Recentemente saiu um livro também, que eu agora não me recordo o nome, mas que versa um pouco, aliás é do Vasco Polivalente, e teve a introdução, a apresentação do Paulo Portas. Vamos ver o que é que dá, mas é de facto uma área muito interessante. Vamos começar pela política cá de casa, a política nacional, e gostava de perguntar ao Rui, dentro da sua perspectiva de análise, como é que ele vê este surto de greves que estão a acontecer hoje com uma intensidade que já não havia história a não ser nos finais do período de Sócrates é que se via um surto tão intenso de greves. Ora, Joaquim Pajá, boa noite e obrigado pela tua introdução, que eu acho que foi um bocado excessiva, no que a mim me diz respeito. Respondendo diretamente à tua questão, a minha opinião é a seguinte: eu acho que isto coincide com um período que eu acho que é o princípio daquilo que pode ser o fim da geringonça. Eu digo daquilo que pode ser porque eu não tenho a certeza de que a geringonça não se renove, ou que pelo menos não se renove parcialmente. Mas eu acho que isto é próprio do fim de uma legislatura, de um orçamento que está a ser discutido entre os três partidos, os quatro partidos, mas sobretudo o Bloco, o Partido Comunista e o Partido Socialista, que apoiam parlamentarmente esta solução do Governo. E por isso estas greves, em boa medida, são formas laterais de pressionar o Governo em determinados sentidos. Enfim, para além, eu também não quero fazer desmerecer o empenho legítimo e o empenho genuíno das pessoas que fazem as greves, mas efetivamente da parte dos sindicatos aquilo que me parece é que há uma utilização político-partidária da força dos sindicatos para fazer com que a geringonça avance ou não num determinado sentido. Eu acho, por exemplo, muito difícil, quando disse há pouco, que me parece que a geringonça pode estar no princípio do seu eventual fim. Eu acho que é muito difícil uma solução do governo a 3, como tivemos durante estes últimos 3 anos, vamos ter provavelmente mais 4, mas já não acho nada difícil que o Bloco e o Partido Socialista se entendam a seguir às eleições, se conseguirem juntamente ter maioria absoluta. Acho muito difícil, penso que o Partido Comunista vai sair, por necessidade. O Partido Comunista pagou eleitoralmente um custo muito elevado por esta solução do Governo e arrisca-se a que, se ficasse mais 4 anos nisto, arriscar-se a desaparecer, em minha opinião. Mas estás a dizer que o Bloco de Esquerda está a ter um comportamento menos agressivo ou menos radical do que aquilo que era? Eu penso porque estás quase a dizer que há uma certa aproximação do Bloco de Esquerda ao Partido Socialista, mas também do Partido Socialista ao Bloco de Esquerda, não é? Eu acho que o Bloco de Esquerda preencheu um vazio na política portuguesa e no PS, que era, o PS nunca teve uma muleta.
O PSD teve sempre o CDS. Sempre que é necessário, o CDS, sempre que é necessário e útil, o CDS junta-se ao PSD. Mas o PS nunca teve isso. E por isso teve muitas vezes dificuldades em formar governos e em manter governos minoritários, porque não tinha à sua esquerda um partido com o qual se pudesse entender. Eu acho que o Bloco, neste momento, está a concretizar esse espaço, a preencher esse espaço. E, portanto, aliás, o Bloco já se tinha entendido com o Sócrates, com o engenheiro Sócrates, no segundo governo, se eles tivessem feito maioria absoluta no Parlamento. Isso não aconteceu e, portanto, o entendimento só não aconteceu por causa disso. Como nós estamos a ver nas sondagens, o Bloco de Esquerda está a subir, o Partido Comunista tem descido e, portanto, é uma força eleitoralmente, em termos de eleições legislativas, que está em perda, embora em termos de eleições autárquicas seja ao contrário. O Partido Comunista tem muito mais força do que tem o Bloco de Esquerda, claro. Não é? Mas eu penso que se eles se formarem maioria absoluta, que temos todas as possibilidades de ter uma meia geringonça, ou uma geringonça a 2/3, digamos assim. Ficará o Bloco, ficará o Partido Socialista, se calhar depois arranjam sempre os independentes de esquerda, isso, como fez a primeira AD com o Sá Carneiro, também arranjaram, na altura, já não me lembro, os renovadores. Não, a ASDI depois foi com o Partido Socialista. Que era gente que saiu do PSD, era o Magalhães Mota, o Sousa Franco, era a Social-Democrata Independente, eram dissidentes do PSD que se entenderam com o PS. Estou a falar no contrário, estou a falar na primeira AD, que foi buscar dissidentes do PS que se entenderam com o PSD, que foi o Medeiros Ferreira, foi Vasco Lido Valente, o António Barreto, pelo menos estes três que eram os renovadores, não sei se te lembras. Sim. Portanto, eu acho que a próxima geringonça a haver será composta pelo Bloco, pelo Partido Socialista, se formarem maioria absoluta no Parlamento, e eventualmente mais 3 ou 4 figuras da esquerda democrática que eles possam ir buscar. Já agora, o que é que te apraz dizer sobre o PSD e sobre o Rui Rio? Rui Rio tem tido muitos percalços ao longo da vida. Ao longo da vida recente de líder do PSD, tem tido algumas aparições que são de facto meritórias e que demonstram que ele que está a ganhar estatura de líder, de estatura para a chefia do governo, com esta visita, nomeadamente com esta visita a Angola, onde ele foi relevante, digamos, a maneira como ele politicamente aproveita essa deslocação, mas depois, internamente, é bombardeado por tudo quanto é lado. Quer dizer, foi a questão em que ele pensava de uma maneira e os deputados votaram noutro sentido. É o próprio Santana Lopes hoje a querer fazer um outro governo. Há aqui um conjunto... Disseste outro governo? Outro partido. Que parece? Porquê que o Rui Rio está a ser tão... Fustigado. Eu acho que o Rui Rio, ao contrário... Eu inicialmente tinha sobre o Rui Rio, a liderança do Rui Rio, tinha uma perspectiva relativamente pessimista. Por uma razão muito simples, achava que o Rui Rio já estava com uma idade relativamente avançada, ele tem 60 anos, para iniciar um projeto de liderança num partido onde ele já o podia ter feito há pelo menos 10 anos, ele já podia ser líder do PSD pelo menos há 10 anos. Eu achei que isso era um déficit que ele tinha, assumir tão tarde a liderança. Agora, posto isso, é evidente que o Rui Rio é um tipo muito inteligente, isso não está, eu acho que isso ninguém põe em questão, e que parte deste pressuposto político, e que nós podemos discuti-lo, podemos achar que é geneira, mas eu cada vez me convenço mais que ele tem razão. Ele parte do seguinte pressuposto, que o poder... para ser conquistado, em primeiro lugar, tem que ser perdido por quem o está a exercer. Ou seja, não é aquela ideia muito simples de que o poder não se conquista, apenas se perde. Não é só isto. Ou seja, para tu conquistares o poder, quem está a exercê-lo tem que estar em queda. E, portanto, neste momento, o Partido Socialista, ou até há pouco tempo, o governo do Partido Socialista estava em ascensão. Desse ponto de vista, um ataque de oposição a um governo que está em alta de facto um disparate, porque nós estamos a dizer mal daquilo que as pessoas, no fim de contas, estão a gostar. E, portanto, como é que as pessoas vão entender que aquilo que elas gostam é censurável politicamente? Portanto, aquilo que o Rui Rio está a fazer é, por um lado, duas coisas que eu achei que se calhar são brilhantes. Ele está a fazer isto com intenção,
está a fazer muito bem feito. Ele, por um lado, foi muito simpático com o Governo para provocar aquilo que já está a acontecer, que é uma ciumeira muito grande dentro dos 3 partidos da geringonça, o Bloco e o Partido Comunista. Estão-se a sentir um bocadinho, eu não queria dizer enganados, que é uma expressão muito forte, mas estão-se a sentir ultrapassados, porque, no fim de contas, o Partido Socialista já viabilizou algumas decisões importantes com o apoio do PSD e contra o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Não foi viabilizar, foi não acompanhar e vai agora, sim, mas coisas... Quer dizer, na prática vai dar o mesmo, não é? As coisas passam... O que é que se vai passar na Assembleia da República relativamente à concertação social, não é? Que certo, a questão do trabalho e da... faturante, não é? A questão do trabalho. Exatamente. Aliás, as próprias associações patronais vêm sim, um acordo, e a UGT, aliás, também é um figurino relativamente habitual, só que nós não podemos esquecer que a UGT não é a confederação sindical para o do Partido Comunista, é intersindical, o Partido Comunista não pode estar a falar para um lado e a intersindical a falar para o outro. Portanto, isto foi muito inteligente, ou seja, o Rui Rio, e não foi entendido dentro do partido, foi entendido... Será que esta maneira como o Governo faz a concertação social com alterações que a direita facilmente poderá votar, não foi também de chamar uma atenção para o Bloco e para o Partido Comunista, dizer que também da parte do Partido Socialista isso é verdade, mas nós neste momento estamos a ver, tu suscitaste a questão e bem, apenas do ponto de vista do PSD e do Rui Rio. É evidente que isto para o PS também é útil. O PS está a mandar um recado aos seus aliados, está-lhes a dizer que se não for com eles é com outros. E, portanto, eles também têm que ter alguma atenção, alguma flexibilidade com a forma como esticam a corda negocial. Não a podem esticar de uma forma absoluta, senão ficam com ela na mão. E o António Costa, no fim de contas, a mensagem que lhes manda é que, se calhar, se não for convosco, pode ser aqui com o Rui Rio, com quem ele até pessoalmente se dá muitíssimo bem. Em termos de estratégia partidária, obviamente é sempre um erro os 2 grandes partidos juntarem-se, mas também está visto que o António Costa é um homem habilidoso. Aquelas grandes reformas. Sim, eu tenho pena, aliás, que essa solução de governo não possa acontecer, porque eu acho que nós precisávamos de 4 anos de estabilidade com um grande bloco central, para se fazerem as reformas que são necessárias. Mas na Assembleia... Não sei, na Assembleia, no Governo, eu acho que no Governo era melhor, porque obrigava uns e outros a comprometerem-se com ministros e com nomes e com pessoas, porque só na Assembleia da República é estar com um pé fora e um pé dentro do Governo, e a qualquer momento posso tirar os 2 pés. Aqueles acordos de regime, nomeadamente para a área isso era o ideal, educação, a justiça, a segurança social, toda a gente discute a segurança social há anos, não é? E a gente nunca sabe se quando lá chegarmos vamos ter ou não vamos ter, aquilo que passámos a vida toda a investir para... Agora, só para dizer isto ao Joaquim, repara, do ponto de vista do Rui Rio, aquilo que ele para já, os resultados dele são, agora não sei se isto é intencional ou não, mas penso que sim, mas os resultados são brilhantes. Ele com este... Ele quebrou aquela ideia da queda do PSD. Ele com este discurso, que parece um bocado amorfo, de facto ele fala pouco, quando fala é para dizer que se calhar até vai apoiar o governo, mas ele com isto, que provocou tanta celeuma, sobretudo dos passistas, que estão mais fustigados pela oposição que o António Costa fez ao governo que eles tinham, mas ele com isto provocou um desentendimento na geringonça que já está a dar resultados. Bom, isto de um lado. Por outro lado, a questão do ele se posicionar como uma pessoa, isto em Portugal tem muita importância, como uma pessoa respeitável, como uma pessoa que não fala por falar, como uma pessoa que quando é para aparecer é para fazer coisas sensatas e decisivas, como ele fez nesta questão de Angola. Ele, de facto, na questão de Angola, que é uma questão que preocupa milhares e milhares de portugueses, que têm lá as suas empresas, têm lá muitos deles parte substancial das suas vidas, não é? E que trabalham lá. A questão de Angola é decisiva e nenhum governo até agora a conseguiu resolver. E o tipo, de facto, há poucas semanas, o António Costa ir falar e reunir-se em Angola com o Presidente da República. Vai lá ele e depois aparece cá... Exatamente, depois aparece cá a dizer que a partir de agora a porta está aberta, como se tivesse sido ele a abrir caminho ao António Costa. Lá está, isto serve para quê? É evidente que o António Costa não está satisfeito, mas também já percebeu que tem ali um inimigo que não é um inimigo a desconsiderar, um inimigo político, obviamente. E, por outro lado, em termos internos, o Rui Rio, como é evidente, somou muitos pontos nisto. Perante a opinião pública, é aparentemente uma pessoa que está a resolver um problema que durante anos e anos e anos, nos últimos anos, ninguém conseguiu resolver, que é conseguir falar de igual para igual, sendo ele ainda apenas um simples
nem deputado é, portanto é líder de um partido, mas conseguir falar de igual para igual com o Presidente da República Popular de Angola, não é? Portanto, isto foi muito importante. Portanto, Joaquim, só para dizer isto, conjugando estes vários elementos, a ideia de que o poder não se perde, a jogada que ele está a fazer para diminuir e para provocar desentendimentos na geringonça, e ele está-se a afirmar como um líder responsável, que é isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas querem. Que é sobretudo. É sobretudo não se está a demonstrar um bocado o tolo de ele está, no fim de contas, a dizer isto. Atenção, porque se o António Costa falhar, estou cá eu. Pronto, opa, e se calhar é isso que as pessoas votam ao centro, não é? Não votam em soluções extremadas. Agora de falar no centro, achas que o Rui Rio tem hipótese de levar o PST para o centro-esquerdo? Para aquilo que normalmente é designado como a social-democracia, menos liberal, dizes tu. Opa, eu acho que isso é um erro de percepção. Não liberal, nós, um país, qualquer país da União Europeia, tem umas baitas muito estreitas para o governo. Pode gerir um bocadinho mais ao centro-esquerda, pode gerir um bocadinho mais ao centro-direita, mas quer dizer, as tabelas são muito definidas, são muito estreitas, não é? Portanto, eu penso que o Rui Rio mas o Rui Rio é claramente um social-democrata, muito mais do que era o Pedro Passos Coelho, isso é inquestionável. Eu, quando falei nesse aspecto, quer dizer, naquelas questões, nas questões sociais, sim, acredito que o Pedro Passos Coelho era um bocadinho mais... Era mais liberal, no sentido que devia ser questões menos regulamentadas pelo Estado e mais entregues à iniciativa privada e à sociedade civil. E eu penso que o Rui Rio é capaz de preferir uma solução mais próxima do António Costa, que é uma solução mais social-democrata, nórdica, em que o Estado intervém fortemente, em que a iniciativa privada mantém uma expressão também relativamente forte, mas com uma presença do Estado sempre muito grande. Eu tenho memória que o Rui Rio fez um upgrade um bocadinho mais à esquerda desde que foi presidente da Câmara Municipal, porque sentiu talvez. As dificuldades que o facto, por exemplo, de não ter a ANA, portanto, que apoio o desenvolvimento do Norte, isso gerou uma dificuldade tremenda, e como noutras coisas, não é? Talvez o Rui Rio a mudança da regionalização, da percepção da regionalização. Foi um bom Presidente de Câmara. Para nós hoje, muito do desenvolvimento que o Porto está a ter, deve-se a coisas que ele fez, quer dizer, e portanto as coisas não acontecem. Eu acho que as coisas que ele não fez, que hoje é uma ideia que eu tenho aí que é diferente, eu acho que ele não fez, deixou a possibilidade de outros fazer, porque também não foi disposista. Mas foi durante, também isso é verdade, mas foi durante os mandatos dele, Joaquim, foi durante os mandatos dele que apareceu a SURU, que se conseguiu um entendimento para começar a desenvolver ali a Baixa do Porto, a reconstruir a cidade. Nós tínhamos uma cidade destruída. Eu tenho amigos meus estrangeiros, brasileiros, por exemplo, que gostam muito do Porto, ou gostavam muito do Porto, mas diziam-me que aquilo parecia uma cidade que tinha tido uma guerra, que estava completamente... Quando foi para 2001... Há 10 anos, o Porto começa a desenvolver-se há 10 anos para cá, começa a refazer-se há 10 anos para cá, ali assim pelo centro, naquele centrinho, ali à volta dos Loios, que foi a primeira intervenção da SURU, ainda que estava o Rui Moreira à frente da SURU, não é? Porque o Porto ainda hoje tem muito para recuperar, o Porto não está nem 20% recuperado. Tem muita coisa e o Porto é uma cidade lindíssima, lindíssima. Toda a gente que acaba em linda. E agora aparece Santana Lopes. Não, Santana Lopes aparece sempre, é uma grande figura. É daquelas figuras, eu acho que é uma figura hollywoodesca, é uma figura muito simpática. Eu acho que não há ninguém que não goste de Santana Lopes. Tipo simpático, bom conversador, eu pessoalmente conheço, conversa bem, é excelente para uma jantarada e tal. Mas depois é um tipo que eu comparo a um viciado casino. Quer dizer, o Santana Lopes, em relação à política, tem a mesma dependência que tem um viciado casino em relação ao jogo. Pode estar completamente falido, que só não entra no casino se não o deixarem. E o Santana, cometeu um erro, do meu ponto de vista, que foi agora candidatar-se à liderança do PSD, deixou a Santa Casa, que era um lugar que lhe dava projeção, que lhe dava importância, e agora está sem fazer nada. E que lhe dava vencimento, não é? E que lhe dava um salário, como é evidente. Mas eu penso que ele aí, o problema dele não será tanto isso, porque ele poderá sempre fazer algumas coisas. Sim, mas a ideia que eu tenho é que ele neste momento está sem fazer nada, e as pessoas estas pessoas habituam-se ao protagonismo e estarem sempre a ser entrevistadas e a falarem com elas, irem às televisões e tal, e depois não conseguem viver sem isto.
Agora, deve ser a milionésima vez que o Santana Lopes faz um partido político novo, quer dizer, que ele quer fazer um partido político. Eu costumo dizer, aliás, da brincadeira, que o Santana Lopes é o político português que mais vezes prometeu que ia fazer um novo partido sem ter feito nenhum e que mais vezes ia desfazer de um partido que não foi ele que fez, que foi o PSD. Por isso, eu acho que é mais uma dessas, quer dizer, aliás, nem há espaço. Mas há coerente no discurso, porque o discurso que ele preferiu há 30 anos para fazer. Isso é igual. O PPD está a começar a ficar saturado do PSD, que o PP, é preciso retomar as raízes do PPD. Mas eu acho que nem ele já sequer tem idade para essas aventuras. Isso é uma coisa para um rapaz novo, fazer assim um partido político, tipo com 40 anos, não é? E com 40 anos, se calhar, já não vai assim muito novo. Agora, para uma pessoa com 60 e muitos, que já tem o histórico que ele tem no PSD, não... Eu não sei se tens acompanhado esta questão das eleições para a distrital do PSD. Tem três, Rui Nunes, o Alberto Santos e o Alberto Machado. Sim. São três apoiantes do Rui Rio. Agora são todos, como é evidente, agora são todos. O Rui Rio está no começo de mandato. Se ele tivesse já com muitos anos de mandato, se calhar aparecia ali uma oposição. O que eu acho é que faltou ali uma ou duas figuras com mais expressão nos meios empresariais. O António Tavares chegou a antecipar-se como possível candidato. Mas a ideia que eu tenho do António Tavares é que é um homem que tem mais que fazer na vida pessoal e profissional, e assustou-se um bocadinho com as dinâmicas internas do jogo dos partidos. Que são muito ingratas, como nós sabemos, são muito ingratas. Não é? E, portanto, vai relegar para as segundas núpcias uma eventual candidatura e tal? Ele neste momento está muito bem colocado ao pé do Rui Rio. O António Tavares, eu acho que é um homem que... Eu acho que é um homem que, se as coisas correrem bem a esta direção do PSD, daqui por uns anos somos capazes de o ver como ministro de uma coisa qualquer. Não quero antecipar nada, mas eu acho que se ele continuar na política, se quiser continuar na política, eu acho que é a vocação que ele tem. É ser Ministro da Segurança Social, talvez, não sei, assim, qualquer coisa, que é a área natural dele, que ele é um homem muito ligado às causas sociais e à misericórdia do Porto, há muitos anos, exatamente. Olha, e como é que tu vês a relação... era conhecida algumas divergências parece que só vamos falar do PSD, mas não, do Sr. Presidente da República relativamente ao Pedro Passos Coelho. Penso que essas divergências já não existem relativamente ao Rui Rio. Mas eles tinham desentendimentos. Eles tiveram desentendimentos quando o Rui Rio foi secretário-geral do PSD. Eles desentenderam-se. Mas creio que isso que ficou amenizado ao longo dos tempos, as coisas... Talvez. Olha que agora parece que recentemente já ultrapassaram isso, porque quer um quer outro, a ideia que eu tenho é que são pessoas que têm boa memória, não é? E que habitualmente, por mais simpático seja o Presidente da República, que é muito simpático e tal, eu acho que sobre aquela simpatia toda há ali alguma superficialidade. Porque ele é um tipo, o Marcelo Rebelo de Sousa, a gente sabe que é um tipo torcido, não se esquece dos inimigos. Não sei se o Rui Rio foi inimigo dele, penso que não, mas se me perguntarem, dão-se os dois muito bem um com o outro, eu acho que até o Marcelo até se dá melhor pessoalmente com o António Costa do que com o Rui Rio. Conhecem-se muito bem e tiveram sempre um relacionamento, que aliás eles têm feitios relativamente parecidos. Com o Rui Rio é um tipo mais nórdico, um tipo mais com a cara mais cerrada, um tipo mais germânico. Aliás, foi educado no colégio alemão, todos nós sabemos isso. Estas coisas não acontecem por acaso. Ele não foi para o colégio francês, foi para o colégio alemão. Mas agora obviamente tem que se entender, porque quem tem alguma dimensão de Estado não pode nestes lugares ter ódios e amores pessoais. Claro. Eu, desde que o Dr. Cavaco Silva passou a entender-se com o Dr. Paulo Portas, acho que nenhuma questão pessoal é inultrapassável em política, acho que todas o são. Ou até com o Sr. Silva, não? Com o Presidente do Governo da Madeira. Mas aí, digamos agora, que o grande opositor do Presidente Cavaco Silva, quando ele era o Primeiro-Ministro de Cavaco Silva, foi o Paulo Portas. Paulo Portas, com o Independente, não é? Com o Independente, todas as sextas-feiras, havia um tremor de terra em Belém. E, de facto, há pessoas que eu conheço, que ouviram várias vezes o ex-presidente Cavaco Silva a falar do ex-diretor do Independente, Paulo Portas,
dizia, de quem dizia coisas como Maomé não dizia do tocinho e da carne de porco, portanto, eles acabaram por se entender muito bem, e estiveram ali até ao fim. Porque eu fui ministro dos negócios estrangeiros. Claro, mas entendiam-se bem, politicamente, é estranho. A facto das relações políticas e pessoais não são a mesma coisa. Não são a mesma confundir, coisa. não é? Não são, e não são a mesma Olha, coisa. e como é que tu viste esta deslocação do Sr. Presidente da República, quer aos Estados Unidos, quer à União Soviética, à Rússia ou ao Putin, não é? Porque aliás, são dois líderes muito Sim. muito Rússia, parecidos. acho que o Putin e o não acho nada. Eu acho que o Putin, a gente já discutiu isso várias vezes, até por escrito. Acho que o Putin é um czar russo, tradicional, é um autocrata, é um tipo que é duro e que faz o que for preciso para se manter no poder. Da linha da União Soviética. Não, mas a linha é sempre continuada, quer dizer, ali quando falhou a autocracia na Rússia foi no fim do Império, que eles apanharam os imperadores mais frouxos e foi por isso que aquilo caiu. Porque de resto a tradição da autocracia é a tradição russa, quer dizer, o chefe, o tipo que se mantém no poder a todo custo e que para o fazer faz aquilo que é necessário fazer, mata se for preciso. Aliás, nós já vimos, quer dizer, volta e meia aparecem uns tipos envenenados nos países da Europa, e suspeita-se que a coisa venha exatamente do Kremlin. O Trump, em contrapartida, eu costumo dizer isto, já disse várias vezes, o Trump é um vendedor de automóveis daqueles americanos, é um negociante. Eu digo sempre isto, às vezes é melhor ter um bom negociante à frente do governo, do que ter um tipo que não sabe negociar. Saber negociar é fundamental na política. E nós estamos a ver que o Trump, no fim de contas, mesmo nesta relação que ele tem, comercial com a Europa e até com o Canadá, acaba por ceder. Ele faz sempre aquilo que se faz em qualquer negociação. Começa por uma posição muito dura e depois vai aproximando e acaba no acordo. Isto é típico de quem sabe vender. Às vezes sem ganhar nada, não é? Às vezes sem ganhar nada. Às vezes sem ganhar nada, mas repara, eu ainda ontem estive a ouvir na TSF, que é uma rádio completamente, deste ponto de vista, isenta, a fazer entrevistas a imigrantes portugueses nos Estados Unidos da América, que estão todos satisfeitos com a economia. Tipos que, inclusive, ouvi alguns, e a TSF volta a dizer, o ministro era incapaz de favorecer o Trump, a dizer, a economia está a correr muito bem, há emprego, porque ainda não as coisas estão a correr bem, e portanto nós estamos satisfeitos. Porque ainda não há, digo eu, um pensamento, porque não há efeitos nenhuns das alterações às taxas às taxas aduaneiras. Mas essas taxas, mas ainda não foram alteradas as taxas. Pois não. Ele está a negociar, ele já está a dizer que vai meter taxas 20% aqui e lá. Mas quando os efeitos se sentirem, aliás, quer dizer, mas os efeitos de quê? Para já são ameaças. Sim. Vamos ver em que é capaz. Eu até agora, tudo aquilo que vi do Trump, e tens o caso precisamente da Coreia do Norte, em que ele começou a dizer que ia desfazer aquilo, e que ia desfazer aquilo e que ele ia ficar reduzido a cinzas e a pó. E acabou as fotografias e aos beijos e aos abraços, e que ele era um rapaz muito inteligente. Teve uma tirada genial, disse, você em vez de andar a gastar dinheiro em mísseis, ponha aqui, tem umas praias muito bonitas do norte, ponha aqui uns prédios e tal, gaste dinheiro a fazer prédios. Bom, portanto, é um estilo exótico e efetivamente nós não estamos habituados a isto, Mas Joaquim, tu que és um homem, disseste que eu era um liberal e só de facto, mas tu que és um homem de esquerda e de uma esquerda que eu acho que até é acentuada, eu acho que é preciso as pessoas olharem um bocadinho para aquilo que se passa em relação ao Trump, concretamente ao tratamento que o Trump tem na comunicação social. E interrogarem-se um bocado, perguntarem porque é que ele, desde o começo, foi tão visado pela comunicação social, tão atacado na comunicação social, inclusive com coisas... Ele pensa jeito, não é? Não sei, ele tinha... Também é verdade, pensa jeito, isso é verdade, isso aí não posso dizer que não, mas, por exemplo, algumas coisas em relação às quais ele tem sido muito focado, como esta questão, por exemplo, aqui das crianças, esta questão das crianças, que é obviamente abominável, mas esta legislação é uma legislação que vem entrar. Sim. Foi aplicada, foi. Não, desculpa, foi sempre aplicada, o problema é esse, sempre foi aplicada. O problema é que a comunicação social não lhe dava qualquer destaque. A separação das crianças dos pais sempre foi aplicada nas fronteiras dos Estados Unidos da América. Como eventualmente... Não me lembro os pais vão presos. Sim. Os pais, quando são imigrantes ilegais, aliás, aqui em Portugal acontece o mesmo, vão presos. Mas as crianças não estão presas.
Está bem, mas se calhar é mas melhor aqui estar também preso, não estão. mas se calhar é melhor estar preso, estar em sítios Opa, localizados. e para além do mais, a esmagadora maioria das crianças que aparecem ali nas reportagens, pá, nem sequer são filhas, infelizmente, daquelas pessoas que ali estão. São pessoas que vêm também na imigração, pá, clandestina, para ver se conseguem passar para o outro lado. Mas isto é evidente que é um drama. Agora, o que é que este tipo fez? Pá, revogou a lei. Pá, quer dizer, durante anos esta lei existiu e esteve em vigor e, pá, o Presidente dos Estados Unidos da América, o Joaquim, está estudado estatisticamente. Também exerceu mais mandatos, exerceu mais anos de mandato. Que mais imigrantes ilegais mandou para trás foi o Obama. Nós aqui em Portugal, todos os dias mandamos imigrantes ilegais de volta, repatriamos imigrantes ilegais. Aliás, agora, é uma questão que se está a colocar hoje em dia na Europa, não é? Aliás, onde está uma discussão... É uma questão que, quer dizer, ainda de dimensão absolutamente... Aí, tu sabes quantos imigrantes é que já entraram em Itália, que já ficaram em Itália, se fixaram em Itália? Eu já ouvi falar no número... 600 mil. Eu já ouvi, por acaso tinha ouvido falar em 474 mil. O último número que eu vi são 600 mil. 600 mil, pá, é uma quantidade de pessoas, pá... É enorme. É enorme, e seria de uma enorme hipocrisia nós dizermos que isto não é um problema, isto é um problema que tem que ser pensado, quer dizer... Mas não será um problema que pode se transformar numa oportunidade? Portugal... Claro, também não tem população. Portugal precisa de população. Porque... O único problema que eu vejo, pá, na questão... Aliás, eu lembro muitas vezes daquela ideia do Costa, que nós precisamos de imigração para... Nós precisamos de pessoas, repovoar o interior. Tá? O interior. Nós temos aí aldeias e antigas aldeias estão sem uma única pessoa a viver, com tudo fechado, casas fechadas. Pá, o problema da imigração, Joaquim, tu sabes perfeitamente isto, sabes isto tão bem como eu. É verdade, isso é verdade. Agora, a gente também não pode... Quer dizer, também não é forma de repovoar o nosso interior só com comunidades, pá, claro, porque, quer dizer, se não houver condições para as pessoas lá ficarem a viver, ao fim de um ano ou dois, pá, as pessoas vêm para os sítios onde elas existem, vêm outra vez para o litoral. Agora, há um documento do interior liderado por Miguel Cadilho, pelo Jorge Coelho e por outros, que fala na necessidade, de facto, e que um dos pontos será esse, quer dizer, dar condições, e dar condições é atribuir uma remuneração, atribuir terras a quem as pretender. Mas é preciso muita coisa, Joaquim, é preciso depois haver condições para as pessoas permanecerem naqueles sítios. Que é o que faltou em Portugal. Pá. Os centros comerciais estão nas cidades, as universidades estão nas cidades, as escolas estão nas cidades, o ensino. Um dos grandes problemas foi exatamente a questão do ensino. Quer dizer, só nos últimos anos é que apareceu o ensino pré-universitário fora das grandes cidades, porque até há pouco tempo as pessoas chegavam ali ao 5º ano do liceu e para fazerem o antigo 6º, 7º e depois o ano próprio que tinham que vir para as cidades, depois ninguém volta, não é? Mas depois faziam lá o seu ensino universitário, portanto eram no total 8 anos fora da sua terra. Emprego também não existe, portanto as pessoas tiram um curso, querem trabalhar, portanto nunca mais voltam para a sua terra de origem, a não ser quando são velhos. Muitos deles têm lá a sua casa, as suas raízes, mas aí também já não resolvem o problema principal, que é a desertificação do interior. Mas nós temos que começar a pensar seriamente, porque a migração pode ser isso. Há uma outra ideia que é até produzida por um amigo meu, o Dilmar Santos, o engenheiro Dilmar Santos, que seria o Green Card, em contraponto ao Gold Card, portanto, o cartão de ouro, maioritariamente são pelos estrangeiros com 5 milhões de euros, era o Green Card seria para quem quisesse aceder a terras, casas e fixar-se no interior, com algumas condições. Isso é sempre um começo, mas o problema é este. 3 ou 4 ou 5 anos, durante 5 anos não terem, portanto, terem uma remuneração mais ou menos fixa mensal, e a partir do 5º ano já tinham que começar a produzir, portanto... Isso é sempre um começo. Agora o problema é que as pessoas não vivem só de uma casa e de um pedaço de terra. Um tipo que não sei até que ponto estes imigrantes, até no interior, no país... certamente que abraçariam essa solução nos primeiros anos de vida, obviamente com entusiasmo, mas ao fim de 3, 4, 5 anos,
começam a ter filhos, depois os filhos começam a ter idade de ir para a escola, de ir para a universidade, de saírem com os amigos, querem ir a shoppings, querem ir a cinemas, e, portanto, se não se desenvolver, e isso demora muito tempo a fazer, e não se faz por decreto, não é? Se não se desenvolver no interior condições para as pessoas terem uma vida agradável, é fatal que as pessoas deixem o interior e que avancem para as cidades onde essa vida existe. Embora, quer dizer, é estranho porque muitas serras portuguesas, nomeadamente na zona da Lousã, Ceia e até de Monchique, está tudo muito povoado de casais holandeses, alemães, finlandeses, que vieram de facto para fugir à cidade, àquela vida mundana sim, países. Sim. Eu compreendo isso, e qualquer pessoa, há um livro, aliás, do Essa de Queiroz, que é a Cidade e as Serras, que representa esses dois extremos da existência humana, a vida cosmopolita em Paris e depois numa pequena aldeia portuguesa, que acaba por ser a opção da personagem do livro, não é? Mas isso não dá para fazer para desenvolver um país interior, ou seja, isso são exemplos, são pessoas, são casos, mas tens que convencer comunidades inteiras que é melhor viver ali do que viver em Aveiro, Lisboa, no Porto. Pela integração de vários... Demora muitos anos, Joaquim. Demora muitos anos. Vai demorar muitos anos. Temos que começar por e nós temos, aliás, um fenómeno, Joaquim, se nós tivéssemos um interior apetecível, a maior parte dos nossos jovens que emigraram nos últimos 5, 6 anos, em vez de terem saído de Portugal, tinham ficado, se calhar, em Portugal a desenvolver esse interior. Mas as pessoas preferiram ir para o estrangeiro. Mas esse interior, como a base de sustentação para o seu desenvolvimento... É a agricultura. Tem que ser a agricultura. Porque a agricultura para já é a agricultura. Porque ela é que vai depois chamar as outras criar as outras necessidades, não é? Só que a nossa agricultura é de subsistência e nós não temos... Já não é. Pois, nesse já não é. Agora, a norte é muito, não é? Porque é pequena propriedade. É o minifúndio, não é? Pequena propriedade, claro. Mas já temos lá para baixo preços, o latifúndio, a zona das Lesírias, sempre tiveste, desde o século XIX. Portanto, já tem... E, portanto, aqui a norte, agora, havia aqui uma história, uma velha necessidade, uma velha história, uma velha ideia, que era a da junção de terrenos. Mas isso é o grande problema, porque o instinto da propriedade privada e da pequena propriedade é terrível. Tu sabes perfeitamente que as demarcações dos quintais de um vizinho para o outro muitas vezes causam a morte uns dos outros, porque há um tipo que avança com o meco, o outro não gosta, pega numa sacholada e uma sacholada na cabeça. As águas, exatamente. Portanto, isso desgraçadamente o governo, eu não sei, por acaso nem sei como é que isso está. O governo pretendeu fazer a bolsa de terras. Como é que funcionava isso? Funcionava, não sei, eu creio que, quer dizer, já está no papel, mas não sei se está no terreno. Tu eras proprietário dos terrenos, cedias os terrenos e recebias uma renda. Isso era ótimo. Recebias uma renda por... E o que é que esses terrenos depois iam produzir para pagar a renda? Esses terrenos é o que eu... Portanto, ou tu depois candidatavas-te a agricultor a produzir aquelas terras e pagarias uma renda da utilização dos terrenos. Não sei em que processo é que está esse. Falou-se muito. Nós temos aqui para cima, temos de facto um regime de pequena propriedade, que é a casinha, o quintal, o porco, a galinha, a horta, e as pessoas vivem assim. Mesmo isso também se perdeu. Ainda se vive um bocadito assim, mas quer dizer, como é que se convence esta gente a juntar? Sim, porque também já não há gente. Não há gente. Portanto, era nesse espaço onde isso poderia tentar fazer isso. Mas é um problema. Para mim, o grande problema da desertificação do interior começou há 30 e tal anos, quando o governo fez uma coisa que na altura muita gente achou bem, que foi impedir as universidades privadas de se fixarem no interior. Convencidas que as universidades privadas iam para ali fazer um negócio da China, quando não iam, porque inclusivamente era muito mais caro levar professores para esses sítios. Eu conheci isso por experiência direta, mas houve ali, nos anos 90, o Ministério da Educação obrigou as universidades privadas a serem do interior. Foi uma completa estupidez. Porque foram centenas ou milhares de jovens que podiam ter ficado a estudar nas suas terras e ficado lá a trabalhar,
sem ser o Estado a pagar, no fim de contas, esse investimento. E com a ideia de que iam lá fazer negócios e não sei o quê, acabaram por tomar uma medida que a prazo teve consequências que eu acho que foram muito funestas para o país. Eu vi isso, por exemplo, em Lamego, cheguei lá a conhecer um estabelecimento de ensino apoiado pela Câmara Municipal, cederam meia dúzia de salas, onde havia um curso de Direito com todos os professores eram professores da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, eram muito mais caros irem a Lamego do que irem ao Porto ou a Lisboa, portanto as coisas funcionavam bem. Posso inclusive dizer com grande orgulho que 2 desses alunos que estudaram aí hoje são professores catedráticos de Direito da Universidade de Minho, de outra maneira nunca teriam tido a oportunidade de estudar. E a certa altura o Ministério mandou fechar todas as universidades privadas do interior e mandou-as para as cidades, onde já estava o ensino público. Claro. Foi um erro enorme. Uma concorrência que não veio toda a gente atrás, as pessoas saíram das suas terras, tiveram que alugar quartos aqui nas cidades, em Lisboa e no Porto, para poderem continuar a estudar. Um quarto é caríssimo no Porto, pelo menos em Lisboa. Então, ainda por cima. Olha, como é que reagistes à deliberação, à decisão ontem, enquanto está na União Europeia, relativamente à migração e à possibilidade deles serem, levando até a própria Hungria, que estava muito renitente a aceitar os migrantes, a aceitar também receber alguns, não é? Nós tínhamos uma Europa a 28, ainda é uma Europa a 28, mas vai passar a ser a 27, pelo menos tudo indica que sim. Portanto, 27 Estados parcialmente soberanos conseguirem entender sobre uma questão tão melindrosa quanto essa, de facto não é fácil. Havia a questão da Hungria que... E ainda por cima, repara, ainda por cima há Estados que são... E a Itália também. Há Estados que são mais expostos a isso do que são outros. A Suécia, a Dinamarca, mais lá para cima, se calhar... Mas são aqueles que têm aceitado... Porque tem uma tradição de tolerância grande em relação à imigração, por exemplo, a própria Holanda... Eles têm baixa população. Tem baixa população, se calhar também lhes dá jeito. Agora, o problema antes olhávamos para a Suécia e víamos as suecas louras e hoje já vemos morenas. Mas também ainda lá loiras, felizmente. Mas vemos muitas morenas, não é? Sim, é evidente, já não... E felizmente que é assim. Não é? Mas, Joaquim, repara, o grande problema destas migrações é que, para além do mais, há aqui assim um elemento que é terrível, que é a dificuldade que muitas destas comunidades têm de se integrar noutras sociedades. Quando, por definição, a ideia da imigração é constituir uma nova sociedade, um novo mundo, as pessoas juntam-se e não ficam com aquilo que vem atrás, não é? E o grande problema da imigração, de alguma imigração com ascendência muçulmana e islâmica é exatamente esse, é que as pessoas não abdicam dos seus usos, costumes, formas de vida, que para nós são muito estranhos e que até são ofensivos de valores. Por exemplo, em relação às mulheres, ao tratamento que é dado às mulheres em algumas dessas comunidades, viola valores fundamentais da nossa tradição democrática. As mulheres têm que andar com a cara tapada, têm que conhece isto também como eu. Graças a Deus que ele que mantém. Isso também é capaz de ser uma perspectiva. Mas de facto não nos é agradável, pelo menos a mim não, estar na praia, como já estive várias vezes, com uma mulher toda vestida de preto, só com os olhos à mostra. E com o marido ao lado, e com o marido ao lado, a usufruir, porque de facto são de facto culturas e sociedades terrivelmente machistas, em que os maridos e os homens fazem o que lhes apetece. E as desgraçadas andam ali, como os maridos querem que elas andem, quer dizer, é uma coisa que para nós, isto a nós ofende-nos, quer dizer, e esse é um dos grandes problemas, para além da questão do terrorismo, obviamente, que as pessoas têm medo, e é natural que tenham, é natural. Olha, vamos passar agora para o século XIX. Vamos, eu gosto do século XIX. Século XIX, e vamos começar com o ano de 1818, porque faz agora... Estamos agora 200 anos. 200 anos, eu já não sei fazer contas. Exatamente. Também já tenho dificuldade. Foi criado o Sinédrio no Porto, precisamente, não é? O Manuel Fernandes Tomás, o José da Silva Carvalho, o que era o Ferreira Borges. O Sinédrio, curiosamente, é uma associação, eu ia-lhe chamar organização, mas aquilo não era bem uma organização. Apesar de ter tido um estatuto que foi feito pelo Manuel Fernandes Tomás.
mas era uma associação cuja finalidade era, objetivamente, conspirar contra a regência inglesa, e um bocadinho contra o Dom João VI. Também é preciso ter isso em atenção. E eu acho que até bem e mal, porque o Dom João VI é um rei muito desvalorizado. Era muito mais esperto que aquilo que a gente pensava. Eu acho que qualquer... A mulher é que não era muito... A mulher era intragável, intragável, mas ele tinha tantas relações com a mulher como qualquer um de nós. Apesar de ela já ter morrido há muitos anos. Mas o Sinédrio era essencialmente uma associação que tinha por finalidade afastar a regência inglesa, que na prática era o que nós cá tínhamos, do Beresford, do Marshal Beresford, e que foi uma associação constituída por 13 pessoas. Este número foi crescendo desde a fundação em janeiro de 1818 até à Revolução do dia 24 de agosto de 1820, o número foi crescendo. Inicialmente eram só 4 e na antevéspera do golpe de Estado, ou do pronunciamento militar, é mais correta esta expressão, juntou-se o último dos 13, que era o Sepúlveda, que era um homem, que era um militar de grande prestígio e que foi decisivo para o sucesso do golpe militar ou do pronunciamento militar do 24 de agosto. Era uma associação que tinha ideais muito próximos dos ideais da maçonaria, embora haja uma grande polémica histórica em saber se o Sinédrio era uma associação maçónica ou não. Eu acho que não era, embora alguns dos seus membros integrantes fossem maçons e quase todos eles, depois do dia 24 de agosto de 1820, entraram na maçonaria, aqueles que ainda não eram. Mas era uma associação claramente influenciada pelos ideais da liberdade, da igualdade, da fraternidade, que eram os ideais da maçonaria do oitocentista, e, portanto, esses ideais, de facto, chocavam com o quê? Chocavam com a forma de sociedade do antigo regime, que era uma sociedade elitista, uma sociedade estratificada, era uma sociedade onde a burguesia, que estava em ascendência económica, não tinha praticamente participação. E, portanto, o 24 de agosto é uma revolução que tem duas causas. Isto também importa saber, que é para as pessoas, quando passam pelo campo 24 de agosto... Sim, saber o que é que existe. Eu digo que às vezes aos meus alunos, os senhores sabem quem é, não. O 24 de agosto foi um pronunciamento militar que começou aqui no chamado campo de Santo Ovídio, que é onde está agora a Praça da República, e que foi um pronunciamento militar feito pelo Sinédrio e por vários oficiais do exército português, que todos eles, com exceção do Sepúlveda, acabaram todos, um ano depois, ou nem isso, a abraçar a causa miguelista. Todos os militares que entraram, todos os chefes militares que entraram no 24 de agosto, com exceção de um, acabaram todos no campo miguelista. Que é estranho, não é? Não é estranho, é compreensível, porque repara, o que é que levou estes militares ao 24 de agosto? Um absolutismo que é pouco condigno com a liberdade. Mas estes militares, quando fizeram a Revolução, estavam um pouco interessados na questão do absolutismo, estavam mais interessados no facto das chefias do exército português estarem todas ocupadas por ingleses. O grande problema foi corporativo. Sim. Ou seja, o Marshal Beresford era o chefe do exército português e colocou nos postos de chefia as pessoas da sua confiança, maioritariamente ingleses. E, portanto, os oficiais portugueses estavam todos afastados da chefia do exército e, portanto, um bocado como o 25 de Abril, que também começa por uma reclamação corporativa do exército, dos capitães de Abril, que depois se transformou numa consciência política. Mas no 24 de agosto essa consciência política não veio, ou veio no sentido contrário. Ou seja, veio no sentido deles irem parar ao absolutismo do miguelista, portanto, contra precisamente o braço civil e o braço político do Sinédrio. Portanto, houve ali logo uma cisão, 2 ou 3 meses depois do 24 de agosto, que foi entre o braço civil e o braço militar. Chegou-se a tentar, os militares tentaram um golpe que ficou conhecido pela Martinhada, que foi no dia de São Martinho, em Lisboa, que foi um golpe para afastar o Fernandes Tomás, o Silva Carvalho, portanto, digamos, o partido político, o partido civil da Revolução. Os políticos da Revolução. E pronto, felizmente, infelizmente, porque o Fernandes Tomás também depois morreu poucos meses depois disto, não é? Mas felizmente que foi o partido político que, a parte civil do movimento, que triunfou e afastou os militares. Portanto, mas isto depois vem dar origem a uma guerra civil, entre 1832 e 34,
Mas antes disso nós temos 1822, que é uma data marcante. Que é por causa da... Não, aliás, isto é muito interessante, se me permitires, porque nós estamos a entrar um bocadinho... nós estamos a entrar um bocado sem termos a consciência disso, porque isto em Portugal as pessoas esquecem-se das coisas importantes. Estamos a entrar no nosso período nós estamos a celebrar 200 anos, daqui por 2 anos, da nossa Revolução Liberal, da transformação do Estado português num Estado absolutista, num Estado de direito e um Estado quase democrático. Eu não digo democrático, era isso que eu queria corrigir, quase democrático. Porque eu, para mim, a democracia... Mas de direito, sobretudo, não é? Para mim, a democracia vem com o sufrágio universal. E, portanto, para mim, só há democracia a partir de 1975. Com a votação, são as mulheres, são os cabeças para mim, a democracia só existe se houver sufrágio universal. Se não houver sufrágio universal, não existe democracia. Mas nós estamos, de facto, a comemorar, ou a entrar na comemoração dos nossos 200 anos da criação do Estado de Direito, depois da criação da nossa primeira Constituição, que é de 1822, e praticamente só se fala no Bruno de Carvalho e no Sporting, ninguém fala destas coisas. Uma Constituição que julgo ser... Era muito bem feita. Apesar da origem ter uma certa similitude com a de Cádiz, era muito parecida, de facto. Não era muito parecida, era prima da de Cádiz, em alguns aspectos era mais avançada até do que a de Cádiz, noutros era a mesma coisa. Agora, o que é interessante é que era uma Constituição que foi muito bem feita, aliás, foi excessivamente bem feita para o tempo. Sendo uma Constituição muito boa, foi uma asneira, porque, efetivamente, provocou também ela uma clivagem na sociedade portuguesa, para a qual a sociedade portuguesa ainda não estava preparada, e desse ponto de vista foi mais inteligente o Dom Pedro IV, que nos deu uma Constituição, que foi a Carta Constitucional de 26, que era mais temperada e era... mas mesmo assim depois acabou também ela por criar uma guerra civil, só que uma guerra civil desta vez, que foi a patuleia, como sabes, que acabou com a intervenção aqui da Espanha e da França para nos sossegar e, portanto, para nós não voltarmos a repetir a guerra civil. Aqui, com a celebração do acordo aqui na Casa do Gramilo, aqui em Gondomar, e efetivamente... nesta Guerra Civil da Patuleia, o que é muito curioso é que juntam-se os dois partidos mais extremados, o partido vintista mais extremado, com os miguelistas. Juntaram-se contra os cartistas. Ou pelo menos os contra alguns cartistas, porque por sua vez os cartistas também pegaram-se todos uns com os outros, porque o Costa Cabral era cartista, mas tomou o poder através de um golpe de Estado e afastou muitos cartistas. Enfim, é uma atrapalhada muito grande. O nosso século XIX foi uma atrapalhada enorme. Aliás, mas muito rico politicamente, porque muito rico politicamente, hoje... fascinante, a gente lê aquilo como quem lê um romance, e depois nós... dá para rever que alguns dos nossos políticos atuais estudaram muito no século XIX, porque atuam muitas vezes como... E repare, tu chegas à Primeira República e volta a acontecer a mesma coisa. E repara, os erros são os mesmos, não é? E volta a acontecer a mesma coisa, sempre com as mesmas consequências, que é, depois da confusão, a ditadura. Tu tens, entre 1820 e 1847, tens o país permanentemente em rebuliço. Chegas a 47, tens ali assim uma ditadura de Costa Cabral, aliás, em 42 já tens Costa Cabral, portanto, a mandar no país. E depois tiveste uma coisa que foi, aliás, excelente, que foi o Fontes Pereira de Melo, o rotativismo, que era um homem equilibrado e foi, aliás, permitiu desenvolver a linha de caminha de ferro, a nossa indústria, portanto, foi ali a segunda metade do século XIX. Mas quando chegamos ao fim do século XIX e temos o problema da República versus a monarquia, e a República depois triunfa em 1910, nós tivemos, entre 1910 e 26, tivemos 50 governos. Tinha que dar mau resultado. E tivemos em 1890 o ultimato, não é? Temos o ultimato inglês. Que nos leva ao 31 de janeiro de 1891, não é? Sim, exatamente. Aliás, como uma forma de revolta relativamente... à perda de posições no ultramar. Não é? Aliás, nós muitas vezes criticamos o Estado Novo e criticamos bem, porque eu acho que o Salazar não percebeu e tinha demonstrado uma grandeza de visão enorme. Se ele tivesse percebido que a única pessoa que podia fazer a descolonização razoavelmente bem feita era ele, ali nos anos 50,
se eu tivesse percebido isto, pós-guerra, não é? Opá, nós hoje tínhamos provavelmente uma ideia do Salazar diferente daquela que temos. E se calhar nem tinha sido necessário ver o 25 de Abril, se calhar tínhamos tido uma transformação do regime para uma coisa diferente daquilo que nós infelizmente tivemos até 74. Mas tu reparares, o Salazar mantém em relação ao ultramar a mesma política da República, que é a defesa do ultramar. Aliás, a República, o principal motivo da vitória republicana é precisamente o mapa cor-de-rosa, como disseste muito bem. Sim. Por isso, estavam muito interessados naqueles nós temos, nos últimos nossos 200 anos, são traumáticos. Nós tivemos 200 anos, a não ser estes últimos 40, em que nós vivemos em democracia e descansados. Antes disso, antes de 1974, nós tivemos 200 anos infernais. Mas de uma riqueza. Sim, para nós que agora estamos aqui, que já se passou e que lemos o que se passou lá, é fascinante. Agora, não era fácil ver, as pessoas estavam sempre a fugir para o estrangeiro, a terem que fugir, porque eram de um lado ou eram do outro, havia guerras civis, uma vez ganhavam lá, outra vez ganhavam outro, e o tipo tinha de estar sempre com a mala feita para se pôr a andar. Os governos, a monarquia do pai ao Conselho instalada a norte. Sim, a monarquia do norte, é o que eu digo, nós durante os 16 anos da Primeira República tivemos 50 governos, nós tivemos um governo que não durou um dia, do qual foi nomeado, para o qual foi nomeado um ministro aqui do Porto, que apanhou tempo que vim de volta. Apanhou um meio de transporte para ir para Lisboa para assumir o Ministério, e quando lá chegou já não era ministro, veio-se embora. Veio-se embora, sem ter assumido o Ministério. Sem ter assumido nada, não é? Mas por acaso, é interessante ler o século XIX. Infelizmente nós temos grandes figuras do século XIX, Passos Manuel é uma grande figura, o Costa Cabral, o Costa Cabral é uma grande figura, o Fernando Tomás é uma grande figura, o Dom João VI era um tipo espertíssimo, o que ele aturou à mulher e ao filho, ao Dom Miguel. E ao Dom Miguel, particularmente, e a maneira, se juntou com a mãe para das várias vezes, que parece que não era filho dele também, é preciso ter isso em atenção. Acho que o Dom Miguel não era filho de Dom João VI. Isto parece que é pacífico, acho que era filho do Marquês de Marial. E por isso é que ele era Marial. Por isso é que era Marial. E por isso aquela relação, não havia ali um grande amor filial, nem um grande amor. Aliás, o Dom João VI, quando foi o primeiro golpe de Estado, o Dom Miguel fez dois, em vida do Dom João VI, fez a Vila Francada, em 23, e depois no ano seguinte fez a Abrilada. 2 golpes de Estado, no segundo, na Abrilada, o Dom João VI teve que se esconder num navio inglês, porque senão eles matavam. Provavelmente. O objetivo era mesmo obrigar o Dom João VI a admitir-se e a pôr o Dom Miguel como rei de Portugal. A mãe ser a rainha... A rainha, eventualmente, ser regente e ficar o Dom Miguel como príncipe herdeiro, porque na altura o Dom Miguel ainda não tinha a idade mínima, que eram os 21 anos para ser rei de Portugal, mas depois seria o rei de Portugal. E tu tens o Dom João VI na primeira, na Vila Francada, faz um decreto régio a dizer que repreenderei o meu filho como pai e castigá-lo-ei como rei. Mas depois a coisa inverteu-se um bocado, e o Dom Miguel dessa escapou. No ano seguinte é que já não... Porque o Dom João VI, repara, é muito engraçado, na Vila Francada o Dom Miguel ganhou efetivamente o golpe de Estado, fechou as contas constituintes, as de 23, fechou-as, e o Dom João VI fez ali uma entente cordial com ele, primeiro ia-lhe dar mas depois teve que dar um passo atrás para dar 2 à frente. E foi o que ele fez, porque ele a seguir, em vez de ter entregue o governo aos miguelistas e aos absolutistas, entregou a quem? Entregou ao Palmela, que na altura ainda era conde, ao conde Palmela, que era um liberal inglês, ao Subserra, que era um liberal francês, e portanto entregou a liberais. E a mulher dele e o filho, o Dom Miguel, ficaram deslocados e foram a seguir, no ano seguinte, tentar novamente, mas desta vez visando mesmo o reino. Não é? Ora bem, nós temos a chegar ao fim. Passa depressa quando a conversa é boa. E particularmente nesta parte, que é uma parte que eu gosto bastante, particularmente. Agora, neste programa, há aqui dois momentos sobre Gondomar. Um para falar no negativo e outro para falar no positivo. No negativo, quero deixar aqui uma palavra claro, de desagrado pela forma como a Praia de Zebreiros não foi tratada e, portanto, com efeitos nefastos para a população, em particular porque a qualidade da água não é
suficientemente boa para manter a classificação de zona balnear. Urge, portanto, a Câmara pôr os pés a caminho para alterar esta situação. Uma parte positiva tem a ver com a atual apresentação em sede de Câmara Municipal, da Assembleia Municipal, de reabilitação urbana de São Cosme de Balbão, onde serão investidos 90 milhões de euros. É, de facto, algo importante que o Conselho merece, e particularmente as freguesias de São Cosme, Balbão e Jovinho. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, e obrigado a todos. Foi um prazer enorme. Podemos?